Eu quero relatar e há consenso para trazer a voto o item número 13 da pauta, que é o projeto de lei número 2263/2005, resultante da mensagem 394 de 05 do gabinete do senhor governador, de autoria do Poder Executivo. Peço ao deputado Wilson Lima a fazer a leitura do item 13. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 2263 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que concede redução de base de cálculo do imposto sobre serviço de quaisquer natureza, ISS, incidente na prestação de serviço, que especifica. Paulo? Paulo, fala mais baixo. Que é isso, Paulo? Fala mais baixo. Ô, Paulo. Terminou? Convido o deputado Leonardo Prudente a proferir parecer pela COF. Senhor presidente, o parecer desse projeto houve designação do deputado Paulo Tadeu. Convido o deputado Paulo Tadeu a proferir parecer pela COF. Senhor presidente, peço permissão a Vossa Excelência para que eu possa ir à parte conclusiva do meu parecer. Permitido, deputado. Bem, parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao projeto de lei número 2263 de 2005, que concede redução de base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, incidente da prestação de serviço, que especifica. Artigo 1º. Fica reduzida para 40% a base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, incidente na prestação de serviços de agenciamento, de corretagem ou intermediação de seguros descritos no subitem 10.1 da lista anexa à Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2006. Revogam-se as disposições em contrários, é o que consta no artigo 3º. O número do projeto, senhor presidente, é o PL 2263 de 2005. Bem, no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, não encontramos nenhum óbice de caráter orçamentário e financeiro e que, portanto, entendemos que a presente proposição deve prosseguir de maneira correta nessa casa e, portanto, nosso parecer é favorável ao projeto de lei. É esse o parecer no âmbito dessa comissão, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação para o processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado com 19 parlamentares. Consulta o presidente da CCJ se ele relata ou indicou o relator para a matéria. Com a palavra o deputado Brunelli, presidente da CCJ. Eu tenho uma questão de ordem antes do pronunciamento do presidente da CCJ. Eu gostaria que no pronunciamento, deputado Brunelli, houvesse um posicionamento sobre a relevância do projeto. Porque tem projetos que eu vou questionar, porque acho que não são relevantes do ponto de vista da presente convocação extraordinária. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Eu tenho... Senhor presidente, eu tenho o entendimento de Vossa Excelência agora. Senhor presidente Chico Floresta.
Pois não, deputado Chico. Eu hoje de manhã fui consultar decisões que já existem a respeito de relevância. Existem, inclusive, decisões judiciais do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, dizendo que a relevância de uma convocação extraordinária, quem determina é o Poder Executivo. Portanto, a nossa discussão é política. Do ponto de vista jurídico, a relevância é de quem convoca. Não, há uma controvérsia, deputado Chico Vigilante. Eu considero que há projetos aqui que não possuem qualquer relevância para ser apreciado e vou debater isso no momento aprazado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Wilson Lima. A comissão de mérito foi do Paulo Tadeu, que pertence ao Partido dos Trabalhadores de Vossa Excelência. Então, esse questionamento, se é que tinha que ser feito, seria na comissão de mérito. A questão de relevância da CCJ. A CCJ está dando juridicidade, constitucionalidade. Mas a admissibilidade de projetos é da CCJ. Pois é, admissibilidade, pois é, mas pronto, é isso que eu estou questionando, é a admissibilidade. Com a palavra, deputado Júnior Brunelli. Obrigado, senhor Isso, presidente. vamos passar. O projeto que eu vou levantar, os projetos que eu vou levantar não é esse, são outros. Com a palavra, deputado Júnior Brunelli. Senhor presidente, de vossa ordem. Tem uns que não são. Assuma a presidência com a palavra, nome do deputado Júnior Brunelli, pela CCJ. Muito obrigado, senhor presidente. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei 2263 de 2005, que concede redução de base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Natureza ISS, incidente à prestação de serviço que especifica, autor Poder Executivo, relator deputado Brunelli. Relatório. Mediante mensagem 394 de 2005, de 21 de dezembro de 2005, o senhor governador do Distrito Federal encaminha a esta casa projeto de lei 2263 de 2005, que concede redução de base de cálculo do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ISS, incidentes na prestação de serviços que especifica. O projeto de lei tramita em regime de urgência, conforme o artigo 163, parágrafo 2º, do Regimento Interno da Câmara Legislativa, que prevê que considera-se urgente matéria incluída na ordem do dia, sessão extraordinária. À guisa de justificação, o autor alega que a medida é necessária à vista da política fiscal semelhante adotada pelos municípios vizinhos, o que vinha prejudicando a concorrência do setor no Distrito Federal. Em suma, a proposição se resume no artigo 1º, onde fica reduzida para 40% a base de cálculo do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ISS, incidente na prestação de serviços de agenciamento, de corretagem ou intermediação de seguros descritos no subitem 10.01 da lista anexa à Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003. Os artigos 2º e 3º correspondem às cláusulas vigentes à revogação. Segundo o autor, a proposição atende ao que determina ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, FC 101/2000, tendo sido realizada a devida renúncia de receita pela Secretaria de Estado de Fazenda. No regimento, não foram apresentadas emendas. Compete voto do relator, senhor presidente. Compete à Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 63, de acordo com o inciso 1º do artigo 58 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é atribuição da Câmara Legislativa do Distrito Federal, aí discorre em verbos o que está escrito. A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 24, inciso 1º, atribui ao Distrito Federal competência para legislar sobre o assunto em questão. Discorre novamente, subscrito nosso parecer.
Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal, na atribuição das competências privativas da Câmara Legislativa, relaciona entre duas. No artigo 17, a competência concorrente, direito tributário. Cita a legislação em verbis. Assim, senhor presidente, por entender aos princípios de constitucionalidade, juridicidade e regimentabilidade, somos pela admissibilidade da proposição. Sala das comissões, assina o presidente e o relator. Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Parlamentares que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado com 19 parlamentares o parecer da CCJ. Solicito ao nobre deputado Wilson Lima, primeiro secretário dessa casa, que faça chamada dos parlamentares para a votação. Votação pelo processo nominal. Em discussão em primeiro turno. Emoção, deputado. Em discussão, projeto em primeiro turno. Agradeço. Não havendo. Com a palavra para discutir o nobre deputado Peniel Pacheco, terceiro secretário dessa casa. Senhor presidente, eu não vou me estender, eu queria apenas registrar que, oportunamente, Vossa Excelência estava exercendo o governo do Distrito Federal quando teve a oportunidade de iniciar esse assunto e incluí-lo na discussão a respeito da fuga de recursos que estava ocorrendo no Distrito Federal para as cidades vizinhas no entorno e que estava ocasionando perda de receita para os cofres do GDF. E Vossa Excelência, no exercício do governo, deu o start inicial para que se pudesse discutir essa questão, culminando agora no envio dessa mensagem. Eu acho que Vossa Excelência deve estar se sentindo feliz de saber que o impulso dado naquele instante, embora tenha demorado um certo tempo, mas acabou trazendo resultado, e eu acho que o Distrito Federal ganha com isso, porque a atividade de corretagem de seguro, ela não tem obrigatoriedade de ser executada no local da operação, é algo que tem âmbito nacional. Então, qualquer empresa pode funcionar em qualquer lugar oferecendo seguros. E as cidades vizinhas estavam obtendo vantagens competitivas com a redução da base de cálculo. E agora o Distrito Federal iguala e, portanto, vai trazer de volta empresas e corretores que buscaram o entorno como forma de fugir dos custos, eles estarão retornando, portanto, aumentando a receita no Distrito Federal. E o que é mais interessante é que corretores, pessoas físicas, que é uma possibilidade de acordo com a legislação em vigor, eles pagam um INSS muito alto pelas operações. E haverá, então, agora, com a redução, um estímulo para que esses corretores, pessoas físicas, possam se tornar corretores, pessoa jurídica. E assim, eles vão pagar um valor bem menor de ISS, o que também vai incrementar receita para o Distrito Federal. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, não poderia deixar de fazer esse registro, e parabenizar também ao secretário de Fazenda, o Valdivino, que, depois de discutir esse assunto por longas datas, viabilizou o envio dessa mensagem. Fica, portanto, o registro da nossa gratidão à conquista dos corretores de seguros do Distrito Federal. Agradeço as palavras de Vossa Excelência, mas indiscutivelmente Vossa Excelência é o grande defensor dessa causa e o mérito realmente de Vossa Excelência. Com a palavra, o nobre deputado Francisco Leite. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui ressaltar que projetos como esse fazem evidentemente justiça, porque eles não apenas criam receita, mas geram a possibilidade de mais pessoas com ocupação absolutamente lícita proverem o próprio sustento. É um projeto que chega a essa casa e que poderia, por certo, vir acompanhado de um outro debate que eu tento fazer a nível nacional, com grande respeito que tenho aos bancários,
mas com a crítica que tenho ao que lucram os bancos anualmente, porque os bancos puderam trabalhar, os banqueiros puderam lucrar também com a venda de seguros, o que reputo um absoluto absurdo, não apenas sob a ótica da ingerência numa determinada atividade laboral, mas também sob o ponto de vista da especialidade. Basta ver quando um de nós, com seu seguro em necessidade, precisando buscá-lo, busca de um banco ou busca de um corretor, não é? A diferença de tratamento que se dá efetivamente. Então, era até importante que nós pudéssemos abrir esse debate, que precisaria ser nacional. Sobre seguro, só quem pode legislar é o âmbito federal. Mas, por hora, senhor presidente, faz-se aqui uma justiça aos corretores. Eu queria deixar essa palavra acompanhada da observação, sempre bem-vinda, e que nem seria necessário, de que nós, da oposição ao GDF, quando o projeto aproveita a sociedade do Distrito Federal, votamos favoravelmente a ele. Obrigado. Está registrado o nome do deputado, com a palavra da deputada Érica Cocai, líder do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, havia uma esperança quase concreta de que tivéssemos o fim da guerra fiscal aqui neste país. A reforma tributária se dedicou e criou uma expectativa favorável em toda a sociedade, para que nós pudéssemos, a partir daí, estar legislando enquanto ponto de vista de uma federação. Este projeto tem o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores, porque, em verdade, ele buscar uma receita que foi expulsa de Brasília a partir da guerra fiscal. E, em verdade, faz justiça a uma categoria que é importante para a cidade. Tem razão o deputado Chico Leite ao dizer que os bancos hoje atuam enquanto seguradoras, muitas delas com subsidiárias, e impõem aos bancários metas que não dizem respeito à atividade própria da categoria bancária, que é a intermediação financeira. Cabe ao sistema financeiro coletar a poupança popular e, a partir daí, transformá-la em crédito e poder movimentar o desenvolvimento da nação. O Brasil é um dos países onde nós temos uma menor proporção de créditos, de operação de crédito com relação ao PIB. Enquanto países como a Itália e outros países têm por volta de 110% do seu PIB em crédito, o Brasil não chega a um terço. Não chega a um terço. E é um país que precisa de crédito. Não precisa da agiotagem que os banqueiros implementam à sociedade. Precisa de crédito barato para fazer com que a roda do desenvolvimento possa funcionar. E muitas vezes os bancários, via de regra, têm que cumprir metas que não dizem respeito a esta atividade do que os bancários são capacitados e exercem com primor. Tem que vender seguros. E aí, seguradoras subsidiárias de bancos, em verdade, utilizam um balcão, que é um balcão gratuito, um balcão da própria instituição financeira e uma mão de obra altamente especializada, que são os bancários, sem nada gastar por elas. É realmente uma concorrência desleal. Portanto, senhor presidente, tenho uma convicção de que o projeto é bom, porque não existe uma guerra fiscal e ela é fato, e precisamos trazer receita para o Distrito Federal. É um projeto que também favorece esta categoria, e tem uma outra convicção, de que temos que dar aos bancários a oportunidade de serem bancários, porque o melhor dos bancos são os bancários, não tenho nenhuma dúvida acerca disso. Concordo com Vossa Excelência. Com a palavra, o nobre deputado Augusto de Carvalho, líder do PPS nessa casa. Senhor presidente, rapidamente para dizer que o Pacto Federativo em nosso país está absolutamente em frangalhos. Apesar das promessas dos governos que entram e saem de se fazer uma reforma tributária genuína, autêntica, que restabeleça a solidariedade entre os entes federados e a União, nós temos, na verdade, hoje, uma reforma tributária pífia que foi feita, não resolveu os problemas. Um Conselho Nacional de Fazenda que reúne os secretários
estaduais de fazenda que não consegue dar as diretrizes para se impedir que estados, principalmente estados limítrofes, pratiquem a chamada guerra fiscal. Nesse sentido, senhor presidente, nós temos de reconhecer que se algum tempo atrás nós criticávamos duramente o governo do Distrito Federal por não participar com instrumentos adequados para se poder atrair o capital para o Distrito Federal, estimulando a atividade produtiva, seja na área da própria indústria, seja na área de serviços, como é o caso aqui das corretoras de seguro. Nós hoje temos de reconhecer, senhor presidente, que há que se enfrentar a guerra fiscal com os instrumentos que estão sendo manejados pelos nossos vizinhos ou até por estados mais distantes, como é o caso de São Paulo. Por isso, o projeto é bem-vindo, estimula a atividade econômica aqui no Distrito Federal, gerando emprego, estimulando os trabalhadores do segmento, as empresas do segmento aqui tragam para o Distrito Federal os impostos que hoje são recolhidos em outros estados. Então, nós temos entusiasmo na votação desse projeto. Muito obrigado. Está registrado o comentário de Vossa Excelência. A questão de ordem da nobre deputada Eliana Pedrosa. Senhor presidente, eu faço a questão de ordem a propósito do artigo 64 do Regimento Interno desta Casa, que diz que é de competência da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças tratar também sobre as variações patrimoniais, tudo que envolve patrimônio e o patrimônio do Distrito Federal. E lendo a pauta, vi que vários projetos que envolvem o patrimônio do Distrito Federal não foi designada para parecer da COF. Pediria a Vossa Excelência que pudesse dispor sobre isto. Nós vamos checar, deputada. Se for o caso, determinaremos a redistribuição na pauta que chegará amanhã. Mas a mesa, através de sua assessoria, analisará a questão de ordem de Vossa Excelência. Pois não, muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, porque estamos no processo de votação. Para discutir? Não, acerca da questão de ordem da deputada que me antecedeu. Então vamos ver. Questão de ordem. Não, agora, gostaria apenas de esclarecer que o fato de não ter havido a indicação da COF é porque trata-se apenas da destinação, da mudança de uso ou desafetação da área. A mudança de uso ou desafetação da área é o objeto do projeto. O objeto do projeto não está aqui em questão a valorização ou não. Está aqui o cumprimento da legislação de se fazer uma alteração no que diz respeito ao uso e à desafetação da área. Portanto, não cabe guarida a questão de ordem formulada anteriormente. A mesa irá deliberar sobre esse posicionamento. Deputado Pontadeu, apenas uma pergunta, Vossa Excelência. Eu sou o vice-presidente da COF, senhor presidente. Eu queria mas então, deixa apenas... Mas só para a orientação de Vossa Excelência. Olha, deputado, deixa eu só explicar uma coisinha para Vossa Excelência. Eu não sabia, quando a deputada Eliana pediu a questão de ordem, pensei que ia falar sobre o projeto em discussão. Deputada Nilceia quis fazer o contraponto. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, aguarde apenas que nós votemos, que estamos no processo de discussão dessa matéria, votaremos em seguida e conceda a questão de ordem de Vossa Excelência para que possa explicar, inclusive para a mesa, como chamarei com o maior prazer. Sabe, qualquer comentário de Vossa Excelência para nós é uma aula. Não havendo mais quem queira discutir, em votação pelo processo nominal. Solicito ao nobre deputado Wilson Lima, primeiro secretário dessa casa, que faça a chamada dos parlamentares para a votação. Deputado Agrício Braga. Sim. Deputado Aguinaldo Jesus. Sim. Deputada Nilceia Machado. Sim. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputado Augusto Carvalho. Sim. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Deputado Brunelli. Sim. Deputado Chico Floresta. Sim.
Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Sim, senhor presidente. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputada Érica Cocai. Sim. Deputada Euridice Brito. Deputada Euridice Brito. Sim. Deputado Expedito Bandeira. Sim. Sim. Deputada Veriz Long. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Zé Dimar. Está registrado, deputado João de Deus. Ausente. Deputado Leonardo Prudente. Deputada Maria da Guia. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Paulo Tadeu. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Wilson Lima. Deputado Wilson Lima, sim. Deputado Fábio Barcelos, sim. Informo a todos os parlamentares que, com 21 votos favoráveis e 3 ausências, o projeto foi aprovado em primeiro turno pelo plenário dessa casa. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, que sempre presta muita atenção nas questões de ordem, mas que a casa inteira prestasse atenção nessa questão de ordem. Solicitaria aos parlamentares presentes no plenário que observassem a questão de ordem. Nome do deputado Chico Vigilante. Deputada Aniceia e deputada Arlete. Senhor presidente, do ponto de vista constitucional, e é assim que é feito na Câmara Federal e no Senado Federal, quando o Congresso sofre uma convocação extraordinária, nas sessões plenárias da sessão extraordinária, os parlamentares que não comparecerem a um terço delas perdem o mandato. O meu entendimento, o mandato, perde o mandato, se não tiver justificativo. O meu entendimento é que o mesmo vale para a Câmara Legislativa. Portanto, eu gostaria que Vossa Excelência alertasse os senhores parlamentares que, se faltarem a um terço da convocação extraordinária sem justificativa plausível, que é atestado médico, poderão perder o mandato de deputado distrital. É essa a nossa questão de ordem. Constituição Federal. Acho que a questão de ordem de Vossa Excelência foi bem entendida por todos que estão no plenário dessa casa. E se der dessa forma, nós não faríamos de forma diferente, a não ser cumprir a legislação vigente. Solicitaria o nome do deputado Paulo Tadeu para que fizesse uso do microfone, para que possa explicar como vice-presidente da COF a questão que vai informar agora. Eu queria especialmente chamar a atenção da líder do governo, deputada Aniceia Machado, porque no nosso regimento interno, no artigo 64, na linha C, diz o seguinte: compete à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças dar, logicamente, o parecer relativo ao item C lá de natureza tributária, creditícia, orçamentária, financeira e patrimonial, inclusive contribuição dos servidores públicos para o sistema de previdência e assistência social. Então, o entendimento nosso é que, como se trata de patrimônio do Distrito Federal, o regimento é muito claro, portanto, a COF tem que dar parecer com relação a essas matérias, senhor presidente.
É isso. Senhor presidente, gostaria de... Questão de ordem, nobre deputada Érica Cocai, líder do Partido dos Trabalhadores. Gostaria de fazer uma proposta de encaminhamento dos trabalhos no dia de amanhã e queria ver se há acordo, senão não somos inflexíveis no que diz respeito a isso. Nós precisamos analisar os projetos, começamos a analisar a pauta. Tem vários projetos que vão sofrer emendas por parte da bancada do Partido dos Trabalhadores. Nós precisamos ter um espaço para negociar essas emendas. Eu gostaria, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, de que nós pudéssemos ter um tempo para podermos fazermos esse trabalho interno. E estaria propondo, se estiver de acordo, o deputado Odilon Aires, que é líder do PMDB, se estiver de acordo, que nós possamos fazer a reunião de líderes às 11 horas. Para nós é difícil fazermos mais cedo, porque vamos passar a pauta hoje à noite e amanhã de manhã. E achamos que é temerário fazermos às 2 horas, porque isso, em geral, incorre no atraso no início da sessão e era importante que começássemos às 13 horas, às 15 horas, a sessão para apreciação. Não, falando com a Anicete, que está logo até 15 horas. Não, 2 horas. 12 horas. Então reunião de líderes às 11. Reunião de líderes às 11? O que foi proposto seria reunião de líderes às 11. A senhora pega a sua equipe e verifica, não é o caso, porque como líder do governo, mas as outras lideranças pegam os projetos e analisam. Às 11 horas se reúnem com os líderes se reúnem. E às 14 horas nós iniciaríamos a sessão para que pudéssemos votar aquelas matérias já deliberadas pelas lideranças. Informo que houve uma solicitação por parte do deputado Leonardo Prudente para que a COF se reunisse amanhã às 14 horas. Fui informado também que não é regimental na sessão extraordinária, na convocação extraordinária. As comissões acabam, eu já falei. Então, está indeferida a solicitação e convocando... Não tem que consultar, não, senhor presidente. O senhor está correto. Não, a deputada tem o direito de consultar a sua assessoria e discutir isso. Informo que amanhã, às 11 horas, os líderes estão convocados para reunião nessa casa e às 14 horas o plenário se encontrará para deliberar o acordo das lideranças. Informo também e pediria atenção do plenário para que não houvesse esquecimento, que os presidentes das comissões encaminhassem em uma pauta quem serão os relatores das referidas matérias. A mesa precisa ter o controle disso e nós gostaríamos já do encaminhamento à assessoria da mesa diretora de quem serão os relatores da matéria. Antes de encerrar a sessão, questão de ordem, deputada Anissé Machado. Senhor presidente, a minha questão de ordem vai em 2 sentidos. A primeira em relação ao que Vossa Excelência colocou. Houve a deliberação solicitação por parte de um dos presidentes da comissão, mais precisamente o deputado Leonardo Prudente. Essa foi indeferida. Eu quero aí que já foi indeferida, porque ela não tem amparo nenhum. Porque eu já disse desde que o momento que o plenário é soberano, toda a deliberação se dá no plenário. Segundo ponto, senhor presidente, eu quero concordar com o deputado Paulo Tadeu em parte. Se eles entenderem que a parte da reversão dos lotes ao patrimônio da Terra Cap necessitam de ir, doutor Itamar. Se houver um entendimento que a reversão de lotes ao patrimônio da Terra Cap for matéria da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, até que pode passar. Agora, dizer que mudança de destinação de uso, tá? Passar porque não tem como... Seria uma inovação submeter uma matéria que é específica, que tem um objeto claro a uma comissão que não tem nada a ver com ela. E, por fim, dizer aqui para a deputada
para a deputada a Érica, que não é que as comissões não existam, elas continuam existindo. Só que o papel, as deliberações numa convocação extraordinária, elas são de plenário. Elas não são de comissões, elas são de plenário. Elas são mantidas. Ninguém está aqui caçando as comissões. Elas são mantidas, mas as deliberações são de plenário, portanto, não tem como ser oficializada reunião de comissão fora do espaço do plenário. A convocação se limita ao espaço do plenário, às deliberações do plenário, a soberania tive informações do plenário. da assessoria da Muito mesa obrigada. que Vossa Excelência está correta na sua questão de ordem. Os presidentes indicam os relatores, e esses deliberam em plenário. Eu tive a informação agora da assessoria da mesa diretora que a sua questão de ordem está correta. Questão de ordem da deputada Érica Cocai. Senhor presidente, eu tenho uma divergência com relação ao entendimento da deputada Nilceia. Acho que uma convocação extraordinária, senhor presidente, ela é extraordinária porque se dá durante um período de recesso. E essa é a única diferença do ponto de vista de funcionamento. Não existe nada no regimento, nem na lei orgânica, que impeça o funcionamento das comissões ou que aponte que as comissões ficam suspensas ou sem possibilidade de trabalho. É tanto, senhor presidente, gostaria de sua atenção. O que diferencia uma convocação extraordinária se dá em período de recesso e ela equivale a uma legislatura. Ela equivale a 1 ano de trabalho, teoricamente. Mas não existe nada no regimento nem na lei orgânica que diga que as comissões não podem funcionar ou não devam funcionar neste período. É tanto, senhor presidente, que ao analisarmos um projeto em plenário, sempre se solicita que as comissões deem parecer. Então, portanto, se as comissões não existem mais, não teriam que oferecer parecer sobre as matérias que estão sendo analisadas por plenário. O plenário é soberano em qualquer circunstância, mesmo em decisão, em período normal, de tramitação normal e não extraordinário. Portanto, senhor presidente, se temos condições de fazer com que as comissões funcionem e não tenhamos apenas parecer oral, é melhor para esta casa e é melhor para a sociedade, para o povo de Brasília, porque teremos condições de oferecer uma apreciação mais aprofundada e no mérito. Pode oficializar, sim. As comissões não estão suspensos seus trabalhos no que diz respeito à pauta da convocação extraordinária. As comissões não podem apreciar, como nem o plenário pode apreciar, matérias que não estejam previstas e que não estejam estipuladas na pauta da convocação extraordinária. Portanto, a comissão não tem um funcionamento normal, mas a comissão tem, sim, a prerrogativa de funcionar durante uma convocação extraordinária. Eu quero que me digam qual é o artigo no regimento interno ou na lei orgânica que diz que as comissões não funcionam durante a convocação extraordinária. Acabamos de apreciar aqui uma proposição da pauta da convocação extraordinária que tivemos o parecer tanto da COF quanto o parecer da CCJ. Se não funcionam as comissões, também não deveríamos ter mais parecer de comissão para apreciação do projeto. Portanto, senhor presidente, eu faço aqui um elogio público à decisão dos membros da COF de estabelecerem reuniões para poder analisar a pauta da convocação extraordinária. O fato de haver uma convocação extraordinária não significa que nós não temos que exercer todas as prerrogativas delegadas pelo povo de Brasília de analisar com profundidade os projetos que aqui chegam para a apreciação desta casa. Era só isso, senhor presidente. Senhor presidente, também quero deixar registrado aqui o meu entendimento de que as comissões, elas continuam na sua plena vigência durante a convocação extraordinária. E que eu gostaria de, dentro da questão de ordem formulada, gostaria de saber qual é o artigo que está embasando esse entendimento da não existência da comissão, de que não há necessidade da comissão. A comissão, ela pode não se reunir e isso fazer com que os pareceres venham para o plenário, mas não o inverso,
que as comissões não devam se reunir. Eu gostaria de pegar esse posicionamento antes do término da sessão, porque estou representando a liderança do PFL e tenho que fazer esse encaminhamento para a bancada, porque caso tenha um entendimento contrário, teremos que entrar com recurso. Bem, senhor presidente, eu também gostaria de saber, do ponto de vista da lei orgânica do regimento, em que se embasa tal avaliação, porque nós não podemos considerar a convocação extraordinária como se fosse um estado de sítio, em que a gente devesse ficar confinado ao plenário. Pelo contrário, nós abrimos uma nova sessão legislativa e temos que atuar normalmente enquanto a sessão legislativa, inclusive usando as dependências das comissões, as reuniões formais das comissões. Eventualmente, por deliberação do plenário, nós podemos dar parecer de plenário, né? Mas o normal é que a gente siga os trâmites que valem também para uma sessão legislativa. Então, isto é básico porque há uma confusão muito grande. Acha que porque o governador convocou, pagou, pode tudo. Não é verdade. Pelo contrário, eu acho que tem que discutir a relevância. Amanhã eu vou levantar uma série de projetos que eu acho que não são relevantes, não são matérias relevantes e não são matérias urgentes e não devem ser apreciadas por nós. E nós, aí vai ter uma controvérsia que eu já adianto, e nós poderemos não apreciá-las desde que a CCJ não as admita. Não é? Então eu queria que esse debate ficasse explicitado, inclusive no dia de hoje, para que a gente possa ter, no dia de amanhã, um parâmetro claro para os nossos trabalhos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, essa questão foi resolvida no início dessa sessão, no dia de hoje. Quando eu levantei a questão, depois me curvei o regimento e vim aqui e falei do artigo 78, que deixa explícito, deixa muito claro que as comissões, os presidentes de comissões têm que nomear os relatores. Sim. E foi feito um acordo aqui, um acordo que foi resolvido por todos e acatado, deputado Paulo Tadeu, por todos, de que os líderes aqui indicariam, os presidentes de comissões indicariam os relatores de todos os projetos concomitantemente. Todos seriam indicados. O que está se discutindo é uma outra questão. O que está se discutindo é se determinados projetos passarão pela COF ou não. É essa a discussão que está sendo feita. É se aqueles projetos que trata-se de patrimônio, é se eles passarão ou não pela COF. Eu particularmente acho que mudança de destinação mexe com o patrimônio. E aí passaria, sem dúvida, pela COF e o presidente da COF teria que designar agora os relatores. E eu estou esperando, inclusive, que o presidente da CCJ indique os relatores dos projetos. E eu estou pronto para relatar aqueles que vierem para a minha relatoria. Senhor presidente, questão de ordem. Vamos embora, gente. Questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui uma questão de ordem, ao mesmo tempo transformá-la em um comunicado oficial do governo, tá? Porque o que houve? Uma das mensagens, para ser mais precisa, a mensagem de número 412, que deu origem ao PL 2279/05, que trata do reajuste das tabelas de vencimento das carreiras, quando da digitação do anexo da mensagem, ou seja, do projeto, houve um erro, uma falha, um erro material e que traz um prejuízo para duas categorias. Ao chegar a mensagem nesta casa, foi detectada a necessidade de reparar esta falha. Nós solicitamos ao Poder Executivo que encaminhasse a mensagem da forma em que deveria estar, contemplando todas as carreiras, para que nós pudéssemos aqui verificar qual seria o formato, em se tratando de um prejuízo a servidores, qual seria o formato que se daria para ajustar este projeto à mensagem já encaminhada ao governo. Portanto, senhor presidente, eu passo às mãos de Vossa Excelência o projeto
cuja mensagem que o originou é a de número 412, que tem como número o projeto de lei 2279/05, para que haja deliberação de Vossa Excelência, considerando o prejuízo aos servidores que ficaria. O governo poderia até encaminhar no próximo ano, mas há um apelo para que os servidores não tenham um prejuízo de terem ficado fora. Tá, obrigado, senhor presidente. De ordem de Vossa Excelência. E solicito que seja anexado ao processo o encaminho, a mensagem retificadora. Senhor presidente. Questão de ordem, deputada. Ainda a propósito da possível reunião ou não das comissões em sessões extraordinárias, gostaria de dizer para o deputado Chico Vigilante que a COF já designou todos os relatores. Agora, a designação dos relatores não impede que a reunião das comissões aconteça, como normalmente dentro de uma sessão normal. O presidente designa o relator e existe a reunião. Então, eu gostaria de deixar pontuado isso, que nós estamos discutindo, sim, além da inclusão dos projetos que mudam a destinação de área, nós estamos discutindo, sim, que as comissões, se for encaminhado pela presidente das comissões, que as comissões podem se reunir, sim. Isso tem abrigo no regimento desta casa. E gostaria de agradecer à nobre deputada Eurides Brito, que soube esperar a sua vez. Questão de ordem, senhor presidente. Só para fazer um comunicado de que, como presidente da Comissão de Assuntos Sociais, eu já fiz a distribuição dos projetos entre os membros da comissão. A partir de amanhã nós vamos estar dispostos e reunindo o grupo para que possamos apreciar os projetos que competiam àquela comissão. Obrigado pelo bom senso, nobre deputada. Questão de ordem, a deputada Arlete Sampaio. Também me somo àqueles que acham que as comissões têm que continuar reunindo dentro da necessidade de apreciar os projetos. E também quero dizer que a única diferença da convocação extra para a convocação normal, da sessão normal, é que tem um regime de urgência. Portanto, as comissões têm que se dar o trabalho de fazer isso agilmente. Eu queria pedir a Vossa Excelência para providenciar de imediato essa correção que a deputada Nilceia Machado se referiu, do projeto 2279, para que pelo menos os líderes saíssem daqui já, para poder analisá-las de hoje até amanhã. Providenciar a cópia? A assessoria da mesa já está providenciando cópias. Bom, gostaria de... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Como presidente da CAF, eu também gostaria de dizer que já estão definidos todos os relatores e também como relatora do PDL do Guará, conversando com a líder de governo e já com alguns parlamentares, de que nós faremos amanhã, no horário que for mais conveniente a todos, uma reunião para que tanto eu quanto o deputado Wilson Lima, que é relator do PDL do Gama, possa apresentar aos demais colegas tudo que já foi avaliado, tudo que já chegou às nossas mãos em relação aos dois PDLs, para que possamos organizar melhor um cronograma e um trabalho em conjunto de todos. Informo aos senhores líderes que a mesa irá analisar as questões de ordem encaminhadas por Vossas Excelências e na reunião de líderes de amanhã passaremos a informação sobre as questões de ordem. Agradeço a presença de todos e, nesse momento, encerro a presente sessão.